nós temos o estômago de um pequeno ruminante. E o estômago de um ruminante ele consiste de 4 compartimentos: o rumen, o retículo, o omaso e o abomaso. Onde se encontra a pinça é justamente o final do esôfago, que é a estrutura que precede o estômago. E aqui, esse tubo aqui no final do abomaso, já é o início do intestino delgado. Então, o estômago é um compartimento do sistema digestório que se interpõe entre o esôfago e o intestino delgado. Bem, essa vista é uma vista do lado direito. E a gente pode afirmar isso porque na vista do lado direito do estômago dos ruminantes a gente consegue visualizar com facilidade o esôfago e esses compartimentos gástricos, eles se localizam se sobrepondo à face direita do rumen, que é esse compartimento maior. Então, de início, nós vamos falar do rumen, que é esse primeiro compartimento. O rumen, então, é esse grande saco, ou seja, é o saco maior que a gente tem aí no estômago dos ruminantes, e ele é subdividido em algumas partes pela presença de sulcos, que são essas reentrâncias aqui, essas linhas aqui na superfície, e que internamente esses sulcos correspondem a estruturas que nós denominamos de pilares. Então, se a gente reparar bem, a gente vai ver que o rumen ele consiste de 2 sacos, um dorsal e um ventral. Eu digo que esse dorsal porque é justamente o saco do rumen, ou a parte do rumen que está na direção do esôfago. O esôfago ele se abre justamente na parte mais cranial do saco dorsal, que é o que nós denominamos de átrio do rumen. A constricção que faz essa separação entre saco dorsal e saco ventral é justamente feita pelos sulcos cranial, o sulco caudal, o sulco longitudinal direito e o longitudinal esquerdo, que se encontra do outro lado, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, esses 4 sulcos formam uma constricção aqui no meio do rumen, dividindo ele num saco dorsal e num saco ventral. Essa parte, eu afirmo que é a parte mais cranial do rumen, devido à presença do término do esôfago. O esôfago se conecta à parte mais cranial do saco dorsal do rumen, que é o que a gente denomina de átrio do rumen. Essa extremidade oposta aqui, a extremidade cranial do rumen, no saco dorsal, é o que nós chamamos de saco cego caldo dorsal. No saco ventral, nós temos também um saco cego caldo ventral. E a parte mais cranial do saco ventral, que fica logo abaixo do átrio, é o que nós denominamos de recesso do rumen. Nessa face direita, nós ainda, além de podermos observar o sulco cranial, o sulco caudal, o longitudinal direito, nós observamos um outro sulco aqui, que é o sulco acessório direito. Entre o sulco acessório direito e o longitudinal direito, essa pequena região é o que nós denominamos de ínsula do rumen. Nós podemos observar que se eu pegar aqui o sulco longitudinal direito, segurá-lo externamente, folhear internamente, a gente vai encontrar uma estrutura que é isso aqui, que nós denominamos de pilar. Então, o que eu chamo de sulco longitudinal direito, internamente eu vou chamar de pilar longitudinal direito. A mesma coisa aqui, a gente tem um sulco aqui, que fica saindo do sulco caudal e vindo em direção ventral, no saco ventral, que é o sulco coronário ventral, do lado direito. Que se a gente for olhar aqui internamente, pegar esse sulco e olhar internamente, a gente vai ver que tem um pilar, que é o pilar coronário ventral do lado direito. Reparem que tem um pilar coronário ventral do lado esquerdo também, que está na outra parede. Nos pequenos ruminantes, a gente não tem a presença de um sulco coronário dorsal do lado direito ou do lado esquerdo, como ocorre nos grandes ruminantes. Isso é uma diferença que a gente tem que estabelecer, entre o bovino e o caprino e o ovino. No caprino e ovino, a gente não vai ter esse sulco coronário dorsal, geralmente. Outra diferença entre pequenos e grandes ruminantes é que o saco ventral ele se estende um pouco mais caudal do que o dorsal. Se a gente for olhar na face esquerda
do rumen. Aqui se encontra o sulco longitudinal esquerdo e aqui o acessório esquerdo. O cranial está aqui, o caudal está aqui. Então, como eu disse anteriormente, o sulco cranial, o caudal, o longitudinal esquerdo e o longitudinal direito, esses 4 sulcos formam a constricção que vai separar o que é saco dorsal do saco ventral. Bem, o rumen ele apresenta uma série de papilas numa forma semelhante à língua e essas papilas só não vão estar presentes na região dos pilares. Elas se concentram em grande parte no saco dorsal, no recesso e no átrio do rumen, e elas vão estar ausentes ou, se aparecerem, vão aparecer em pequena quantidade no teto do saco dorsal. Reparem bem as papilas, como se fossem pequenas línguas, e a ausência delas aqui na região de um pilar. Então, relembrando aqui, os sulcos do rumen, nós temos o sulco cranial, o sulco caudal, o longitudinal direito, o acessório direito, entre os dois a ínsula. Esse aqui é o sulco coronário ventral do lado direito. Na face esquerda, nós temos o sulco longitudinal esquerdo, o acessório esquerdo, o cranial, o caudal e aqui o sulco coronário ventral do lado esquerdo, né? Lembrando que se a gente pegar o sulco internamente, a gente vai ver o quê? O pilar. Então, para saber o pilar internamente, o nome dele, basta a gente observar aqui externamente que sulco que nós estamos vendo. E internamente você vai ter um pilar correspondente com o mesmo nome. Bem, o esôfago, então, ele vai se abrir na região que nós denominamos de átrio do rumen. Nós vamos poder observar isso aqui, pegar essa parte aqui do estômago, que é o retículo, né? E nós vamos observar a pinça se abrindo aqui, ó. Tá vendo? Isso é que é o osteocárdia. Ele se abre praticamente na transição do rumen, que é essa mucosa aqui, com o retículo, que já é essa mucosa, né? Então, esse ponto de transição entre essas duas mucosas, aqui é que se localiza o ósteo que separa um compartimento do outro, que é o ósteo rúmeno reticular. E próximo a esse ósteo rúmeno reticular, então, se abre o osteocárdia. E reparem que o osteocárdia, ó, ele se abre, né, e se continua numa depressão aqui dentro do retículo, que é o sulco gástrico, né? Essa é a parte reticular do sulco gástrico, ou seja, que fica dentro do retículo. O retículo é essa bolsa aqui, ligeiramente arredondada, que apresenta essa mucosa com um aspecto de rede. E cada figura dessa aqui, delimitada por essas cristas aqui, são o que nós denominamos de células do retículo. Seguindo aqui o sulco gástrico, a gente vai ver que, se eu continuar introduzindo a pinça, ela vai entrando aqui pelo cárdia e depois desaparece aqui, ó, num outro orifício aqui, que já é o orifício que vai comunicar o retículo com o próximo compartimento, que é o omaso. Então, esse é o ósteo retículo omasal. Eu vou introduzir a pinça aqui, nós vamos abrir o omaso para poder observar a pinça, então, lá dentro do omaso. Olha ela aqui. Então, esse é o ósteo retículo omasal. O omaso é esse compartimento aqui, em forma de rim, né, nos pequenos ruminantes. No bovino ele vai ser arredondado, mas nos pequenos ruminantes ele tem uma forma de rim, ou seja, riniforme. E ele apresenta uma série de lâminas no seu interior, que são as lâminas do omaso. Até devido à presença dessas lâminas, ó, aqui, ó, uma lâmina aqui, outra lâmina aqui, outra lâmina aqui. Então, devido à presença dessas lâminas, né, que são em forma de meia-lua, ou semilunares, é que o omaso também é conhecido como folhoso, porque essas lâminas se assemelham como se fossem as folhas de um livro. Uma outra característica, além dessas lâminas semilunares, é a presença dessas papilas como se fossem pequenos espinhos encurvados, que são chamadas de papilas
unguiquiliformes. Essa parte mais ventral aqui do omaso é justamente a parte do sulco gástrico dentro do omaso, que vai então unir, né, por onde vai escorrer o líquido que sai aqui do ósseo retículo omasal para o próximo ósseo, que é o omaso abomásico. Nesse ósseo omaso abomásico, a gente consegue ver, ó, que até algumas pregas da mucosa do abomaso, elas podem se projetar aqui para dentro do omaso, formando uma espécie de válvula para controlar o fluxo de alimento do omaso para o abomaso. Essas pregas são chamadas de velas abomásicas. Então, continuando aqui, a gente introduz a pinça para passar do omaso para o abomaso. Só que nessa peça, essa região aqui do abomaso, ela não está aberta, né? E se a gente for olhar aqui, o abomaso, ele tem uma forma muito semelhante ao estômago de um monogástrico. Ele vai apresentar uma curvatura menor, uma curvatura maior. E ele vai ser dividido num fundo, num corpo, numa região pilórica. E nessa região pilórica, nós temos uma estrutura interessante que é característica do estômago dos ruminantes e também aparece no suíno, né? Que é essa elevação aqui, que é o que nós chamamos de toro pilórico. E próximo a ele aqui, a abertura que vai comunicar o abomaso com o intestino delgado, que é o ósteo pilórico, que é guarnecido por um anel muscular aqui, que é o esfíncter pilórico. A mucosa do abomaso, ela é totalmente glandular e ela vai ter esse aspecto aveludado. Já a mucosa dos 3 compartimentos anteriores, do omaso, do retículo e do rumen, é uma mucosa mais áspera e é uma mucosa aglandular. Então, recapitulando, aqui está o esôfago, que é o segmento que precede o estômago, e aqui está o intestino delgado, que é o segmento que sucede o estômago. O estômago dos ruminantes, então, ele vai apresentar 4 compartimentos. O rumen, que é esse compartimento maior aqui, o retículo, o omaso e o abomaso. O compartimento mais cranial, que vai ficar logo atrás do diafragma, o diafragma se encontra aqui, né, é o retículo. E nessa altura aqui é que se ficaria o hiato esofágico, por onde o esôfago vai passar então no diafragma e se abrir aqui no compartimento maior do estômago, ou na realidade na junção desses dois compartimentos do estômago, abre bem aqui na junção do rumen com o retículo, próximo ao ósseo que existe lá internamente, que é o ósseo rúmeno reticular. Esse esôfago, então, ele se abre na direção do saco dorsal do rumen. O rumen é uma estrutura que vai ser dividida em 2 sacos, num saco dorsal e num saco ventral. É justamente no saco dorsal que o esôfago se abre, e ele se abre justamente nessa região mais cranial do saco dorsal, que é o que nós denominamos de átrio do rumen. A extremidade oposta no saco dorsal é o saco cego caudo dorsal. No saco ventral, a parte mais cranial, que fica abaixo do átrio aqui, é o que nós denominamos de recesso do rumen. E a extremidade oposta, o saco cego caudo ventral. Reparem que esse saco cego caudo ventral, ele é separado do restante do saco ventral por esse sulco aqui, que é denominado de sulco coronário ventral. Não existe aqui um sulco coronário dorsal, porque ele não é comum dos pequenos ruminantes. Isso aqui é um estômago de um pequeno ruminante. Mas se fosse de um bovino, apareceria aqui um sulco coronário dorsal. Nós vimos também que o que separa o saco dorsal do saco ventral são os sulcos cranial, o sulco caudal, o longitudinal direito e o sulco longitudinal esquerdo. Aqui está o cranial, aqui o caudal. Então, os sulcos cranial, caudal, longitudinal esquerdo e o longitudinal direito, eles formam uma constricção que separa o que é saco dorsal de saco ventral. Na face direita, nós temos que lembrar também que existe aqui, ó, o sulco acessório direito. E entre o acessório direito e o longitudinal direito, existe essa região aqui que é chamada de ínsula do rumen. Na face esquerda, existe também um sulco
acessório esquerdo, que é esse aqui. E aqui está o longitudinal esquerdo. Abrindo aqui o retículo, que é o compartimento mais cranial, a gente pode observar a transição da mucosa do retículo, que tem esse aspecto de rede, para essa mucosa aqui, que é a mucosa do rúmen. Então, nessa região aqui é o ósteo rúmeno reticular. E bem próximo, logo acima desse ósteo rúmeno reticular, está aqui, ó, a abertura do cardio, né, que é a abertura do esôfago. E seguindo a abertura do cardio aqui, a gente vê uma depressão dentro do retículo, que é o quê? O sulco gástrico. Isso aqui são os lábios do sulco gástrico. É por esse sulco que escorre preferencialmente o líquido, né, quando ele é ingerido. E também esse canal ele se fecha aqui nos animais quando eles estão no período de amamentação. Já que esses compartimentos, os 3 primeiros compartimentos, eles têm uma mucosa aglandular. Eles vão servir para o processo de ruminação e esses animais jovens, quando estão só se amamentando, eles não ruminam. E esses compartimentos, então, não fazem a digestão do leite. O leite tem que ser desviado diretamente para o abomaso, para ser digerido nesse compartimento, que é onde se encontra a mucosa glandular do estômago dos ruminantes. Né? Os 3 primeiros compartimentos, rumen, retículo e omaso, são de mucosa aglandular. A gente continuando por esse sulco gástrico, ele termina aqui, ó, dentro do retículo, nesse ósteo que vai comunicar ele com o omaso, que é o ósteo retículo omasal. A gente pode observar que a pinça, ó, apareceu aqui dentro do omaso. Lembrando que o omaso tem uma série de lâminas de forma semilunar, como se fosse uma meia-lua, e dá esse aspecto como se fosse folhas de um livro. Daí o nome de folhoso também para esse compartimento, né, zootecnicamente. A gente acompanhando aqui, vindo do ósteo retículo omásico em direção ao ósteo omaso-abomásico, essa parte ventral aqui do omaso é justamente a parte do sulco gástrico dentro do omaso. Lembrando aqui que tem essas projeções também da mucosa, ó, do abomaso, que se projetam aqui para dentro do omaso, formando uma espécie de válvula para controlar o fluxo entre esse compartimento e o próximo, que é o abomaso. São as velas abomásicas. O último compartimento, que é o abomaso, ele tem um formato semelhante ao estômago dos monogástricos, tem uma curvatura menor, uma curvatura maior, é dividido num fundo, num corpo e numa região pilórica. A mucosa dele é totalmente glandular. E aqui é onde se encontra o esfíncter pilórico, né? E onde internamente se encontra o ósteo pilórico, que vai comunicar o último compartimento com o início do intestino delgado, que é o duodeno. E nessa região aqui pilórica, nós observamos nesses animais essa protuberância aqui, que é o toro pilórico, presente também no estômago dos suínos.